Paz do Senhor, povo de Deus, quero fazer o resumo aqui de um capítulo no livro de João, o capítulo 14, os versículos 2 e 3, que fala que Jesus foi reservar o lugar da gente lá no céu, nossa morada, e que um dia ele vai vir para nos buscar. E devemos pensar que Jesus é bom, mas ele também é justiça. E não é porque Jesus fala no livro de João que ele foi preparar o lugar para a gente, que a gente vai achar esse lugar de qualquer maneira. O texto resumido vai falar para a gente que ele foi preparar o lugar para aqueles merecedores. O entendimento do texto é esse. E você é merecedor desse lugar de Jesus? Por que você não acha que é uma grande honra Jesus preparar o lugar para a gente sentar, em vez de ser o contrário, a gente preparar o lugar para Jesus andar com nós, no nosso trabalho, na nossa casa, em todo lugar que seja, no nosso carro, a cada lugar que a gente andar, a gente tem que preparar o lugar para Jesus. E está acontecendo isso com você? Porque onde tem coisa errada, Jesus não habita. Aleluias. Então, meus irmãos, Jesus é muito misericordioso, muito bondoso, mas ele também é justiça. Ele falou que vai preparar, mas que um dia voltará para buscar os seus. Mas os seus vai ser escolhido. Ele não vai chegar levando todo mundo, não. Não. Ele deixou um instrumento na terra, um dicionário, para a gente estudar e se preparar através da Bíblia. Porque a Bíblia é o único meio que a gente vai saber e conhecer quem é Jesus. Porque mesmo a gente, na nossa existência, se a gente está com vida hoje, devemos graça a Ele. Mas se a gente não tivesse a Bíblia, quando a Bíblia própria fala que a gente lendo a Bíblia, a gente está falando com Jesus. Está tendo todo entendimento com Jesus. E Ele deixou esse caminho para a gente chegar à salvação. E às vezes Deus está falando com a gente de várias maneiras e a gente está ignorando Jesus. A gente está sendo rebelde. E vocês acham que Ele vai levar os rebeldes? Ele vai levar esses ignorantes que não quer ver a palavra dele, que não quer obedecer a palavra dele, que não quer fazer a obra dele. Ah, porque fulano me falou isso aqui, eu não vou mais para a igreja. Ah, porque o pastor falou isso, eu não vou mais para a igreja. Ah, Jesus. Não, meus irmãos. Não. Deus quer pessoas transformadas. Deus quer pessoas capacitadas. Pessoas que se doam pelo Evangelho, que se curva diante dele, que se humilha diante dele e diz: Deus, eu errei, mas eu quero me consertar. Me muda, Senhor, me muda. Prepara meu lugar, Senhor. Oh, aleluias, que eu vou me preparar para quando o Senhor voltar, o Senhor me levar, porque o Senhor não é homem para que minta. Aleluias, que o Senhor falou que ia, mas voltava. E nessa volta sua eu quero esperar o dia da sua volta para subir junto com o Senhor para meu lugar reservado. Mas para isso, Senhor, eu tenho que mudar, deixar o eu e viver para Ti, fazer as Tuas vontades. Hoje eu não... Aleluias. Meus irmãos, a humanidade corre um risco tremendo. Muitos, por falta de conhecimento, estão se perdendo, porque não tem um conhecimento espiritual. Não lê a Bíblia para saber, é o intermédio para chegar até Jesus, é a Bíblia. Muita gente diz: eu creio em Jesus aqui, meu Jesus está no meu coração. Gente, a Bíblia fala que Jesus quer as boas obras, a atitude, a ação. E como é que ele vai preparar um lugar para de qualquer jeito? As coisas de Jesus é perfeita. Jesus não quer levar qualquer um. Jesus quer levar aquele povo obediente, aquele povo temente a Ele,
aquele povo que derrama lágrima um pelo outro aqui na terra, que se dedica para fazer a obra dele, que se dedica em ganhar almas. Uma alma, quando a gente ganha para Jesus, você não sabe o bônus espiritual que Jesus nos dá. Aleluias, aleluias. E por que estamos parados? Porque estamos só mais questionando em vez da gente agir. Isso está certo? Não está não. Deus precisa da gente, mas para fazer a obra dele. E a gente precisa de Deus para ganhar a morada eterna, a eternidade. Nós não somos perfeitos, mas podemos ser imitadores de Jesus. Mas para isso a gente precisa renunciar muitas das coisas. Não precisa ser de qualquer jeito para a gente ser imitadores de Jesus. Porque Jesus é fiel. Jesus é fiel. A Bíblia chama Davi segundo o homem segundo o coração de Jesus. Chama que Jesus é o filho de Davi. E Davi teve suas falhas, mas ele teve seus acertos. Davi, em meio, mesmo ele errando, mas ele é um cara temente a Deus, que ele errou, mas pediu perdão. Ele tinha um bônus com Deus. Se ele errou, mas ele fazia muito acerto. Ele fazia muita coisa boa, foi isso que atraiu Jesus. E ele pagou pelo erro dele, que Jesus é justo, qualquer um que errar vai pagar pelos seus erros. Mas Deus teve misericórdia, porque sabia o quanto Davi era esforçado na obra, no seu reinado. Era temente a ele, era um homem de coragem, um homem guerreiro. Então, para a gente ganhar essa morada, não é de qualquer jeito. A gente precisa buscar Jesus, a gente precisa ser temente a Jesus, esquecer o nosso eu, aquele ego velho, de dizer assim, eu não vou para a igreja hoje porque fulano me olhou cara feia, o pastor não ligou para mim, o pastor não me deu oportunidade. Para com isso, gente. Eu sei que muitas das vezes a gente precisa de uma oportunidade, precisa de uma presença espiritual de um irmão na nossa casa, do pastor. Mas vai pro joelho. A gente também não pode perder a presença de Deus na nossa vida. Tudo é consequência. Aqui na terra tudo é consequência. Crê em Deus. Se você é um cara, uma mulher que é temente a Deus, que está buscando a Deus, Deus não vai te abandonar. Às vezes Deus testa a gente mesmo, para a gente saber o quanto a gente é falho. Se o irmão olha para tu com a cara feia, olha para dar uma risada para ele, para ver o jeito que ele vai ficar, ele vai dizer, rapaz, fulano, cicrano, eu não vou bem com a cara, mas ele abriu um sorriso para mim, ele vai meditar e sair. Uma pedrada não paga a outra. Se alguém te apedreja, chega lá e abraça ele. A obra de Deus precisa de mais amor, precisa de sair. Em nenhum momento Jesus espraguejou ninguém daqueles que estavam batendo ele, chicoteando ele. Olha o que é que ele fala, bem claro. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E se alguém faz alguma coisa de errado aqui, muitas das vezes é porque não tem noção do que está fazendo. Está sendo induzido pelo inimigo. Mas que você tome posse dessa palavra e você possa crer em Jesus, buscar mais a Jesus e ter fé que Jesus nunca vai nos abandonar. Mas para isso a gente precisa lutar, a gente precisa preparar a nossa ida lá para o céu, que Jesus está preparando o lugar, mas o merecimento é aqui na terra. Que vocês possam nos preparar aqui para dar orgulho a Jesus e dizer assim, Jesus, eu estou pronto para subir com o Senhor na sua vinda. Não tem nada mais gratificante do que isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, que cada um de vocês possa se empenhar na obra de Deus, que possa estar largando os maus costumes. Eu sei que não é fácil, eu mesmo tenho alguns costumes que eu sei que preciso mudar, mas eu creio que Jesus vai me mudar. Basta eu abrir espaço, porque quem abre espaço para Jesus é privilegiado. E eu creio que eu e você vai ser. Que Deus abençoe vocês.